CBN Bate-Papo. Comportamento. Gabriela Braga. Vamos dar as boas-vindas à nossa convidada, a numeróloga Rosa Cristina Campos. Rosa, bem-vinda mais uma vez ao nosso CBN Bate-Papo. É muito bom ter você aqui com a gente. Olá, muita saudade de vocês. Muita mesmo, né? Já tem um tempo, né? Estão judiando de mim, né? Acho que já tem uns 12 meses que a gente se viu. Não tem isso tudo não, porque eu já estava aqui, mas foi no semestre passado, eu acho. Foi? Eu estava aqui? Foi. Tava? Oxente, Lula tava. Você tava, foi essa dupla dinâmica. Foi e com o Diogo Nogueira. Foi! Pronto, aí, exatamente, tá lembrei. Tá vendo, Diogo? Pronto. Vou te dizer, foi no mês de junho. Lembrei agora, então, exatamente. Exatamente. O Diogo estava até com Era um feriadão. espetáculo aqui no Castro Alves. Muito bem. Rosa Aquele Cristina, índigo. Ele é índigo também, né? Já que o Diogo é índigo. Que até então o índigo pra mim era o jeans, né? Índigo Pois é, Blue. mas é por isso mesmo. É a música que o Gil faz. O Gil, Gaetano, essas pessoas... Gil é um índigo também, né? Que transformam o ambiente, o local, as atitudes, os criativos. Tem os índigos positivos. Agora tem muito índigo que nasceu com todos esses dons, com toda essa capacidade de transformar o planeta e usa negativamente, como foi o caso do Hitler. Hitler era índigo, então também. Então tem um índigo também que utiliza para outra. Ele queria transformar raças e não sei das quantas. Ele tinha o número 9 como total, digamos, é o número de Madre Teresa de Calcutá, que é índigo, minha irmã Dulce, que é uma índigo, e ele tinha isso no negativo. No positivo é compaixão, bondade, generosidade. No negativo é exatamente tudo aquilo que ele... Rosa, você falou em o número 9. Eles tinham 9, né? Tanto Hitler quanto a Madre Teresa de Calcutá. Quer dizer, a numerologia, ela traz essa coisa da característica, mas depende de como você utiliza, é isso? É o seguinte, nós recebemos, no nosso nome, é o nosso padrão de comportamento... Pelo nome e pela data de nascimento, traz as características da pessoa. Aquela criancinha que nasceu naquele dia, eu posso traçar todo o perfil, a personalidade, o íntimo, as emoções. Agora, o livre-arbítrio é que vai fazer toda a diferença. A diferença. A bondade e a maldade é uma coisa que permeia a humanidade, né? Inerente à pessoa. Independente de qualquer coisa. Mas nós podemos reverter o quadro de nossa vida em qualquer momento. Tem gente que diz, não vou fazer uma análise aos 70 anos. Pode fazer sim. Qualquer momento. Nunca é tarde para tentar mudar e mudar, né? Vamos falar aqui rapidinho, já que você falou sobre essa coisa do mudar. A gente está vivendo um momento no planeta que a gente não via há muito tempo e é único. Essa capacidade do índigo do bem de querer mudar isso vai fazer com que essa onda negativa mude? Nossa, graças a Deus, que eles estão chegando, essa leva, né, da humanidade, esse fenômeno que está acontecendo, aliás, já acontece há 2015 anos atrás, né? Dos que mais conhecemos, o mestre do amor incondicional era um grande índigo, que era Jesus. Aniversariante do mês, né? Ou Yeshua, né, como alguns chamam. E agora tem uma diferença do índigo, antes do índigo cristal, que o índigo, como Jesus foi, por exemplo, ou grandes idealistas, artistas, o Luther King, né, o Martin Luther King, tem vários, tem da religiosidade, tem outros que é para política, outros são para música, né? A habilidade depende. Então, esses índigos vieram trazer uma transformação mais aliada às suas lutas, aos seus ideais. Então, muitas vezes eram muito mais reativos do que o índigo cristal, que são essas criancinhas de 2004 para cá, que eles são dóceis, eles não gostam de muito barulho, eles não gostam de agonia, eles são leves, o QI é altíssimo. No índigo, no anterior, tem tudo isso, mas não tem tanta serenidade quanto o cristal. O próprio nome já diz, e cristal vem de Cristo, não é da pedra. Pensei que era da pedra. Então, esses cristais que estão chegando já é uma forma diferente de revolucionar esse comportamento no mundo. A ideia é essa. Sem precisar e olha só, mesmo Jesus, a gente pode avaliar no comportamento dele, o próprio Espiritismo coloca isso muito bem, o Divaldo Franco fala muito bem dos índigos. Jesus, no momento em que ele chega na sinagoga, que estão vendendo os vendilhões ali, né? Estão vendendo horrores, aquele comércio. Ele, como um bom índigo, abraça a bandeira dele, quebra tudo. E é um momento colérico. Ele tinha o 9. O 9 no negativo é colérico. Embora mesmo que depois ele viesse a se arrepender, ele viveu um momento, até porque ele veio na forma humana.
né? Ele viveu todas as emoções do ser humano. Todas, né? Inclusive todas. As piores. E essa colérica, inclusive, né? Então ele lutava, o que ele tinha a favor dele era a palavra, ele não lutava com armas, mas ele era incisivo. Ele tinha uma retórica que era fantástica. E era um formador de opinião, como todo 9, um formador e condutor de multidões. O 9 tem essa característica do formador de opinião. São formadores de opinião. Tanto que no negativo são aquelas pessoas dadas a estar fazendo discurso a todo momento do que é certo, do que é errado, entendeu? São meio chatinhos mesmo, mas assim, eles são dados a isso, eles vêm mais ou menos por essa via. Agora o positivo não, ele ergue, na verdade, sem necessariamente... Então essa leva da humanidade do cristal, nós estamos vivendo, Lula, num momento importantíssimo, histórico, que é uma grande mudança, uma grande alternância de comportamento, digamos assim, baseado na ética, na justiça, né, na compaixão. Então, os índicos cristais vêm trazer isso nessa mudança, digamos assim, o que muitos chamam da consciência cósmica, o eu sou. Né? Como nós somos completos na divindade, no sagrado, inclusive, mas temos que ser aqui, nesse planeta, aqui e agora. Que é aqui que está precisando. Exatamente. A necessidade real é aqui. Então, estamos saindo, vamos imaginar aquela escalazinha do macaco, o outro levantando, o Homo sapiens. Até o Homo erectus. O erectus, o Homo sapiens. Estamos saindo dessa do Homo sapiens para o Homo consciens. O que é o homem consciência? Da consciência. É o homem que tem a total consciência de si mesmo. Aí onde entra essa geração cristal. Exatamente. Então, eles sabem, eles vêm registrado no próprio DNA uma infinidade de coisas, inclusive de vidas que já viveram, de experiências, geralmente são almas evoluídas. Então, eles trazem consigo uma memória. É comum você ver em escolas, assim, a criança dizer assim, mas por alguma razão eu já sabia disso. Eu sentia muito isso na escola. Não sei por que ele está falando aquilo, mas eu já sabia. E acontece coisas incríveis. Eu contestei a vida inteira o Pitágoras, né? A vida inteira não, no segundo ano, um colegial lá no ISBA, que ele me reprovou 2 anos. E eu tomei um horror pessoal ao mestre Pitágoras. E eu brigava com as pessoas, o que é que eu vou fazer com esse teorema esdrúxulo aí do Pitágoras numa farmácia? Vou usar onde, hein? Nunca na minha vida, eu odeio isso. Sônia Catunda, maravilhosa, professora, e ela era incrível, e ela tentava mostrar. Quando chega lá na frente, uma pessoa faz uma numerologia para mim, e eu fiquei assim, eu capricorniana, né, o que me salva é o Sagitário, eu disse, nossa, mas como é que essa pessoa pode saber tanto a meu respeito? Né? Eu não acreditava em nada, assim, que não tivesse uma explicação palpável. E aí eu fui estudar numerologia para entender como é que ela sabia tudo aquilo. Foi aí que despertou esse teu interesse? Nossa, quando eu abro o primeiro livro, tá lá a numerologia, o pai da numerologia, Pitágoras. Eu falei, gente, é karma. Antipatia de imediato. Karma, eu acho que eu fui uma má aluna na fraternidade pitagórica. Aí você utilizou o karma dessa forma, karma que eu vou entender. Mas olha, eu de qualquer forma, eu tinha toda a informação imbuída, o que ela fazia lá, de alguma forma, eu já entendia, eu já sabia, eu não tinha paciência. O que eu não queria seguir era sistemas. O índigo, em geral, ele não gosta de sistemas estabelecidos. Ele é mente aberta, digamos assim. Exatamente. São os anarquistas, um bacuninho, um malatesta. Poderia colocar como anarquistas, chefes, graças a Deus, buscando aí a própria Zélia, Amada, é um grande exemplo, Jorge Amado. Geralmente os índigos têm, assim como você, um olho, dona Gabriela, eles são os olhos amendoados. Tem essa característica de alguns adultos índigos, esse olho bem preponderante, uma pupila bem redonda e proeminente. Você vê, às vezes, no cinema de televisão, agora você começa a observar essas pessoas geniais e essa relação. Tem aquele que nós chamamos do venusiano, que são dos olhinhos mais esticadinhos, mas que também... tem uma quedinha aqui no geralmente, quando eles olham nos olhos, é uma forma diferente. É como se penetrasse na pessoa. Sabe aquela pessoa que te olha profundamente, assim, olha, fala com você no olho? Chega a te parar, né? Exatamente. Você fica meio que parado assim. E as crianças geralmente vêm com a hiperatividade, que é tida como um problema.
resistência a diretorias, às professoras, a sistemas da escola. Porque tem uma personalidade forte, Rosa? Sim. Eles são relativamente difíceis de lidar, até que a pessoa compreenda qual é, digamos, como diz meu filho, a vibe dele. Tem que entendê-lo para todo mundo sair entendendo. Eles têm que ter liberdade de escolha, por isso que em escolas, geralmente eu aconselho assim, gente, se seu filho está com problema na escola, o QI é altíssimo, é hiperativo, a criança quer fazer tudo ao mesmo tempo, ele é disperso, tem déficit de atenção. Para muitos médicos chegariam ali e dariam a patologia de hiperatividade, déficit de atenção, um pode ser bipolar, outro pode ter uma esquizofrenia. Tem que ter muito cuidado, porque os índicos não suportam a medicação da química, eles não gostam da química, dificilmente você vai ver um índigo se envolver, mesmo no aspecto negativo, com essas drogas processadas, álcool e tal. Eles já vêm até com certa aversão a determinados medicamentos e alergias desenvolvidas. Como está isso hoje em dia de, eu não posso comer isso porque... tem intolerância à lactose. Lactose, isso é do índigo. Isso é novo. Você observe que agora ninguém diz, isso está na moda. Gente, não é que está na moda, porque eles vieram diferenciados. 2006, né, como você falou. Em 2004. 2004 essa geração. Mas tem os anteriores, que são índigos apenas, que chamamos de índigos azuis, tem índigos arco-íris, tem uma série de... Como eu não gosto de seguir sistema, eu prefiro dizer índigo das artes, índigo da economia. O administrador, que faz toda a diferença, geralmente são índigos, entendeu? Que trabalha com energias e com coisas sustentáveis, com remanejamentos, com corporativismos. Então, tudo isso está relacionado ao ambiente do índigo, né? O mundo do índigo. É mais ou menos por essa via. Além do que, eles não sabem necessariamente como, mas você às vezes vai dizer uma coisa a um índigo e ele já sabe, né? Ele já sentiu, ele já intuiu. A intuição geralmente é muito forte. E tem um grau deles que é muito elevado, que as pessoas ignoram. Mas tá bom. Tá bom, tá legal. Eles ignoram geralmente em relação aos excepcionais, porque é também uma energia angelical. As pessoas às vezes dizem, porque tem um defeito físico, porque é autista, porque é Mas eles estão se superando, mostrando por A mais B que eles estão mostrando que tem vida ali dentro. Exatamente. Né? Os autistas estão inseridos cada vez mais. Você vê o Messi. Isso, pois é, Messi é um autista. Mas esses são índigos mesmo. Certo? Então são como se fosse verdadeiramente, vamos simbolizar como anjos na Terra, como eles são conhecidos em determinadas linhas. Sejam muito bem-vindos. Então tá. Precisamos Mas muito. quando o fluxo de energia é muito grande, às vezes eles não cabem em si, no próprio corpo que vieram. E às vezes deforma, às vezes traz uma anomalia dessa que aparentemente explicação fantástica. Quem assistiu o MIB viu aquele cara da barata horroroso, não lembra? Ele ficava deformado, porque o ET era imenso. Quando entrava na forma humana, o cara ficava não cabia. Não cabe. Ali não cabia o mal, né? Como também o bem é complicado assim nesse aspecto. Então o autismo tem uma percepção extrasensorial fantástica. O índigo, como todo anjo, ele não suporta barulho, confusão, gritaria, briga. Tem crianças que tapam o ouvido para não escutar o que os pais estão brigando, estão em conflito, ou escola, ou aglomeração. Eles gostam de tranquilidade e serenidade, certo? Então, assim, o autista, ele se fecha no próprio mundo quando ele não há uma outra forma de sair dessa parada. O que é que eles fazem? Se fecham e ficam ali concentrados apenas naquele foco que é a tranquilidade deles e a paz. Aquilo ali é uma meditação básica deles ali. Como se estivessem dentro de uma cápsula. É para fechar. Não ouço ninguém, não quero ouvir, não vou ouvir. E ali ele manda a mensagem e não ouve mesmo. E eles se isolam. Os índigos são realmente transformadores. Como nós estamos nesse processo de evolução humana, de crescimento da humanidade, de passar de um estágio para outro, a gente vai sofrer uma ou outra
interferência dos aspectos negativos, porque tudo isso está sendo reajustado, eles estão chegando agora. É uma rearrumação disso tudo aí. Exatamente. Agora é muito comum você ver esses índicos cristal todos na internet, aí você vê aquelas menininhas falando, mãe, eu não quero que você separe do meu pai, você tem que pensar, viu aquela da escada? Uhum. Depois a outra que argumenta por que não vai tomar, porque não tem, pode dizer assim, é porque sim ou é porque não para eles. E o menino que não quer comer o polvo? O polvo, né? Porque matou. Eles, nesses mais recentes, eles não gostam de carne. Eles são veganos. Eles gostam de frutas, mas nada que agrida. Saudáveis. Ô Rosa, eu gostaria até de incluir aqui, com a permissão sua, um pouco do lado do espiritismo. Eu me lembro que a gente conversou com o mestre Divaldo Franco e eu perguntei para ele, mestre, o que está acontecendo com o planeta? Ele disse o que está acontecendo é o seguinte, houve uma leva, como você colocou aí, digamos, no espiritismo é colocado como reencarnados, e que veio para um resgate, só que veio uma quantidade muito grande de uma vez. Aí eu estou começando a entender que a partir de 2004, esses índicos cristais que estão chegando, eles já têm uma postura mais leve. Uma coisa mais leve. São espíritos evoluídos. Justamente essa transição desses que estão no meio do bombardeio, que vão sair, e esses cristais é que vão começar a formar um novo mundo. Exatamente, até porque filho de índigo é índigo. Então você veja, essa geração quando chegar, digamos aqui a mais 10 ou 15 anos, exatamente, a gente vai ter o povo da Terra, do planeta, já vai ser um povo modificado. E tem uma linha que defende, inclusive, que eles vêm com um DNA modificado. Ou seja, eles não podem ser clonados, o cristal. Fantástico. Eu acho que essa prova de que é se alguém acha que... Bom, Divaldo Franco fala assim, a reencarnação. Eu estou com ele nesse aspecto. Eu não permeio muito nessas questões de outras vidas, somente passado. Não, eu vejo as outras vidas, não num espaço necessariamente físico, ou eu não sei necessariamente, todas as religares eu já fui, mas eu vejo pela física quântica, que eles falam muito do processo do universo paralelo, o que seria para o espiritismo as várias vidas são essas várias dimensões que nós permeamos no universo, e às vezes permeamos simultaneamente, que é o mais incrível. Você pode estar nesse momento agora, vivendo em uma outra dimensão, o Lula em uma outra situação que o livre-arbítrio dele optou por uma outra qualquer coisa. E há momentos, tem um filme que inclusive o rapaz passa pelo outro no cinema e olha assim, tipo assim, eu déjà vu. E isso acontece com a gente. Eu déjà vu acontece muito. Você olha a situação, mas é porque você está permeando, as duas dimensões devem estar se tocando de leve ali. Ó. Só que não é perceptível nem para um e nem para outro. Por mas exemplo, os o Lula índigos aqui da Terra, percebem. Os índicos. E os cristais mais ainda, provavelmente. Mas aí você vê uma criança com medo de escuro. Eu digo, deixa uma luzinha azul pela cromoterapia que acalma, acesa no quartinho, um abajuzinho bem de leve, porque a percepção é um negócio tão intenso que se nós já temos do lado de cá, né, dessa forma, tem gente premonição, tem sonhos premonitórios e tal, uma criança índigo às vezes vê coisas que nem todo mundo vê. Isso é comum você ver a criança brincando, estou brincando com meu amiguinho invisível, imaginário. Não é imaginário. Tá ali. Ali é uma energia que ainda não está na nossa matéria densa, mas ele percebe a energia solta da matéria. E nós somos energia, né? Pura. Vestidas por essa matéria que um dia vai embora. Exatamente. Vai embora, a gente transmuta, vai para outro... Muda para outro lugar, exatamente. Sai daqui. Isso aqui é o seu avatar. Que você escolheu foi esse aqui, para esse momento, né? Na linguagem da meninada. O meu avatar veio com sinal azul na testa, eu vim ferrada. Veio marcada já. Veio marcada. Eu digo sempre que às vezes quando a coisa está complicada, eu falei, gente, eu joguei pedra, lembro de falar Bela. Eu joguei pedra na cruz, eu acertei, Jesus jogou de volta, bateu aqui. Porque às vezes a coisa está assim, né? Aí eu mando logo um recado para ele. Jesus, eu estou aqui, hein? Pelo amor de Deus. Rosa, só para a gente fechar então esse assunto das crianças índigo cristal, enfim... A gente pode dizer, então, que elas vieram com uma missão especial, que é de mudar o planeta. Sim, através dessa nova fase, então, o planeta começa a mudar por conta da presença delas aqui. Deixa eu só dar uma complementada nisso aí, Gabi. É por essa via mesmo. Mas olha só,
todos nós recebemos um propósito de vida no dia do nascimento, que é visto pela data de nascimento. O que a gente veio fazer aqui? Ninguém veio a passeio. A Terra é um planeta povoado de vários planetas, porque aqui é um verdadeiro laboratório, vocês não se iludam. O sistema que aconteceu no planeta Terra de colonização de vários continentes, poderia mostrar aqui o planeta vindo de outros planetas. É o mesmo processo. E aqui seria uma espécie de, como se fosse uma coisa de experimental, de vários povos, de várias linhagens, de várias, né? E deu no que deu. E agora o que é necessário? Se faz necessário melhorar, otimizar isso no planeta, porque está impraticável. O que tem que ser feito? Também eu quero lembrar que não só necessariamente tem que ser herói, tem que ser famoso. Não, você faz a diferença no seu bairro, você faz a diferença recolhendo material reciclável, você faz diferença não jogando lixo na rua, acolhendo animais, dando socorro, tendo compaixão do próximo, fazendo menos fofoca, orando, se elevando. Então, cada um tem pressão. A irmã Dulce, ela focou na caridade, na compaixão. E o índigo legítimo, idealista, como ela era, índigo blue, o que acontece? Ela ia literalmente, pessoalmente, recolher os pobres, levar, e a energia dela foi uma mola propulsora de tal forma na saúde, que hoje a gente tem um trabalho fantástico, né, das obras de Irmã Dulce, que no final eu queria fazer um apelozinho, viu, Lula? A gente vai falar, a gente vai ter que dar uma paradinha para o repórter CBN, mas na volta a gente continua com esse assunto. Não saia daí. Estamos aqui com a numeróloga Rosa Cristina Campos. Tivemos um primeiro bloco falando sobre as crianças índigo, sobre as crianças cristal. E, Rosa, você queria fechar para falar um pouco sobre essa parte da educação, né? De como tratar essas crianças, como lidar com essas crianças, né? Exatamente. Eu tenho uma cliente, aliás, tenho algumas clientes que vêm atravessando, assim, estavam, agora mais não, atravessando um probleminha, assim, com os filhos, crianças mesmo. Então, um deles, por exemplo, tinha um problema muito sério na diretoria, estava toda hora na diretoria, não assimilava, um menino com QI altíssimo, simpático, falante, inteligentíssimo e tal. E não, o tempo integral, né? A maioria deles geralmente vão para o tempo integral. Mas quem não tem grana para botar um filho na colégio, né, integral, quando nada, deve procurar saber que método essa escola apoia, né? No caso, nesses casos das minhas clientes, eu digo, olha, coloca no integral. Ah, mas meu filho já está na integral. Procura uma que tem um método Montessori ou Piaget. Mas o Montessori, que é um método educacional fantástico, trabalha muita criatividade, dá liberdade, ensina a história de uma forma diferenciada, não impõe uma verdade, dá essa liberdade que o índigo precisa e o número de atividades. Ele precisa se ocupar muito, que a mente tem uma velocidade fantástica. Na parte da medicina, sempre alternativa, florais, vitiquímica, entendeu? E eles são geralmente crianças muito dadas, generosas. Isso é do índigo, gente. Pelo amor de Deus, não vá podar. Apenas oriente a criança, né? Mostre as coisas como elas são, para que eles possam viver no mundo normalmente. Agora, eu queria lembrar que, nesse caso das escolas, tem um projeto que era de Brizola, fantástico, que era do CIESP, não era, Lula? Fantástico, exatamente. Exatamente, no Rio de Janeiro, que é esse princípio. Eu, inclusive, joguei isso para o João Vicente Goulart, que é um cliente meu, que é o filho do João Goulart, do ex-presidente, e que é sobrinho do Brizola. E ele me deu uma esperança muito grande, porque eles estão lutando para trazer ele e o filho dele, o Christopher Goulart, trazer os CIEPs, né? CIEPs de volta, né? Que é lá pelo pessoal do partido, não vou nem falar. Mas, enfim, isso é que é importante. Eu acho que o sistema educacional está muito devagar. E nossas crianças, você vê, as crianças estão cada vez mais ativas, mais inteligentes, estímulo de computador, de celular, de televisão, tudo eles sabem fazer. A escola tem que se reinventar. Tem. Não está acompanhando, e né? o Montessori, a Marta Montessori que fundou isso, ela é uma índigo, né? Inclusive ela tem um próprio desvio do que nós chamamos de olho de horas, né? Agora, eu vejo assim, que dentro dessa postura, para finalizar isso aqui, essa questão das crianças,
Eu poderia falar claro, aqui um negócio. Fique à vontade. Eu gostaria de lembrar a vocês que existe um trabalho fantástico, gente, que é um sócio protetor das obras essenciais de Irmã Dulce. Eu já faço parte. Uma coisa que os índigos geralmente gostam de abraçar essas causas. Você viu Médicos Sem Fronteiras, né? Tem no mundo inteiro. Fantástico, trabalho maravilhoso. Assim como o sistema de trabalho da própria Angela Merkel, né? É coisa de índigo, não é para índio ver. Então, as obras sociais Irmã Dulce, você vem como um sócio protetor, você pode contribuir mensalmente com R$10, ou 20, ou 30, ou seja, a quantidade, o boleto vem em branco, gente. E você deposita ali, faz o pagamento e entra direto para as obras sociais de Irmã Dulce. Então, as informações para você saber disso são o 0800 284 5284. Então, vocês liguem para 0800 284 5284. Facinho, facinho, e vocês estão fazendo a sua parte no planeta, né? Maravilha. Vamos contribuir aí. Vamos começar então com a numerologia já da listinha que nós temos aqui? Vai começar o que agora? A lista ou as previsões então para 2016? Vamos para as previsões, né? Vamos deixar a listinha para o final. Pronto, então pronto. Vamos falar de Brasil, do mundo, né? É isso. Como será o nosso ano novo? Como diz a nossa Gabriela Braga, que vem, oremos para que venham notícias boas. Eu falo assim, oremos, vamos orar. Mas eu sou numeróloga, não sou santa. Por isso que eu disse a ele na Copa do Mundo. Eu não sou Santa Rosa, né? Eide, meu amor, eu nem lhe dei os parabéns, viu? Mas eu vou lhe dar um presente maravilhoso, viu? Que é a sua numerologia desse ano. Olha só, já tem 2 aqui na CBN na fila. A numerologia para o planeta 2016, eu queria só recordar o seguinte rapidinho. Nós fizemos aqui os prognósticos, as previsões, falamos do mundo. Falei do Vaticano, dessa questão, inclusive nós comentamos aqui, é o menor país do mundo, e das dificuldades e das transformações, das questões de poder, que inclusive, e de corrupção, que o Papa Francisco está enfrentando. E precisava do Papa Francisco para trazer isso à tona, né? Muitos provavelmente jogaram debaixo do tapete, né? Claro, porque a Opus Dei tem gente boa e como tem gente boa, como em tudo na humanidade. E lá atrás a igreja pintava e bordava, né? Exatamente, né? Então é uma herança maldita que eu acho que tem que abrir mais, é o que ele quer fazer. E quando eu falei, eu reafirmo, ele vem trazer um novo cisma na igreja. É uma nova linha de conduta dentro da igreja. Totalmente diferente de tudo. Até o Papa que era pop, porque o João Paulo não chegou a tanto, não né? Conseguiu. Não conseguiu. Mas ele não era índigo. Francisco de fato é especial. Aí, tá vendo? A missão dele, ele é um 22, ele é um número mestre elevado, é um cara incrível, eu acho incrível. Só o fato dele sair para comprar o óculos dele porque ele estava irritado, e ele tem um número do movimento, ele não pode se ver muito parado, muito tempo preso dentro de uma sala. Rosa, só rapidinho aqui, estão pedindo para repetir o número da Irmã Dulce, dá para repetir aí? É 0800 284 5284. 0800 284 5284. E eu queria até, só para complementar, esse é um projeto maravilhoso, que eu peguei até com a Mariana Pimentel, que eu estou procurando resgatar coisas aí, ajudar nisso dentro que eu posso. Esse sócio protetor envolve, Lula, tanto o empresário, Gabriela, olha só que interessante, quanto a pessoa. Você vai receber, você pode fazer o cartãozinho, como se fosse cartão de crédito, e aí aquelas empresas que estão credenciadas, elas vão dar um desconto, X%, digamos 15% sobre sua mercadoria, certo? Quando você efetuar essa compra, ele vai dar esse desconto, que vai ser revertido para as obras, e ao mesmo tempo ele está recebendo por outra via do cartão por ser. Bacana, então. Então todo mundo sai ganhando. Com certeza. Perfeito, né? Ótima dica, Rosa. É. Mas então, voltando. Vamos lá. Ao Vaticano e 2016. Então, 2016. 2015, anunciamos que seria um ano bélico também, ano do poder, da justiça, dessas questões de honestidade. Nós estamos vendo isso tudo acontecer no mundo inteiro, grandes escândalos, FIFA, Brasil, não sei de onde, Vaticano, está tudo relacionado. E
O bélico, que as pessoas me questionavam, a Terceira Guerra Mundial. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, nós já estamos na Terceira Guerra Mundial há mais ou menos 20 anos. Por aí, se né? não for mais. Por aí. Tá? Já tá. Agora que a coisa realmente tomou mesmo uma força incrível, infelizmente, mas está dentro do processo mesmo do planeta. Aí, o que acontece? Esse ano agora, que é um ano em 2016, é um ano 9, tem as duas faces da moeda, como tudo na vida. O aspecto positivo do ano de 2016, eu estou olhando aqui do Brasil, do planeta, do ano 16, digamos assim, é um ano que também vai mover muitas questões da compaixão, do aspecto humanitário. A gente já está vendo, por exemplo, a Alemanha abraçou, né, todo aquele povo que estava refugiados. Os refugiados. Abraçou mesmo. E isso está... A Alemanha está na mesma vibração que nós vamos entrar agora, que é a 9, que está ligada a tudo isso. Muito cristal na Alemanha? Tem. Já no primeiro mundo, esse pessoal que tem uma vida bem otimizada, processos kármicos está tudo aqui. Somos nós. Né? A gente que escolheu, né? Não tem um jeito. Nós é que escolhemos. A gente exatamente. escolhe mesmo para poder fazer os resgates. Mas, enfim, então, todo esse processo humanitário, ONGs, corporativismos, desses projetos de salvar o planeta, o que está acontecendo na alta cúpula climática, tudo isso será providenciado. A humanidade vai estar mais unida, com vontade, pela primeira vez que eu sou viva, há 57 anos, vou completar agora, no dia 29, viu, gente? Aliás, eu fiz as contas aqui, eu tenho um ano a menos, 56, 59 para 8. Então você tem que me respeitar, que eu sou mais velha. Por favor, né? Com todo o respeito. Eu fiz aqui 56 agora, dia 22 por isso que eu tô caladinha de outubro. aqui. Pois é, então eu já fiz sua conta aqui errada, Lula. Depois eu mudo. 59 para 2015. Você já quer saber do outro. Tá. Não, a quantidade de idades que eu cheguei, de anos que eu cheguei. Então é 56. Mas eu não me recordo de ver tanta gente mobilizada, porque de repente, por exemplo, assim, a relação, o segundo êxodo da humanidade, como tudo no universo é assim, é cíclico, estamos vivendo agora. O primeiro foi com Moisés. E o segundo, nós estamos vendo as pessoas saírem da mesma região, também atravessarem o mar, só que o mar não abriu dessa vez. Na época foi um tsunami, né? Agora não haveria condições ali. Eles vieram e foram para a Europa, né? Em Grécia e tal, chegamos lá, a Alemanha vai, acolhe e leva, forçando ao mercado comum europeu, inclusive pelas vias que eles têm condição, forçosamente fez a Inglaterra mudar de ideia, fez a França não sei das quantas, e os países tiveram realmente que abrandar aquelas posições e acolher. A Angela Merkel já está na energia 9, a Alemanha já está nessa energia, e a exemplo disso a humanidade entrará agora nesse perfil. Que ótimo. O aspecto positivo muito é bom. esse. Tudo que acontecer, o efeito borboleta estará muito mais propício esse ano. O efeito borboleta quer dizer a mudança. A teoria do caos. A parte negativa é que assim, você espirra aqui e tem uma consequência lá embaixo. Então a coisa está realmente totalmente globalizada, mas esse ano mais ainda. Por isso a minha preocupação, inclusive com a Belo Monte, que eu acho que tem algo que vai acontecer com essa hidrelétrica. Porque ela teve vários EIA-RIMAs, que é aquele trabalho que eles fazem de perfil de estudo, que a gente sabe como é que isso é feito, que autorizou. E tem uma infinidade, eu estava lendo uma documentação, até postei numa rede social dessas aí, e mostrando quantas irregularidades e coisas que iria agredir o meio ambiente, que não tem como. Altamira, a cidade, não totalmente aquele território que é praticamente maior do que a Bahia, aquilo ali vai sofrer horrores. Porque quando eles tirarem as obras de lá, inclusive, vai vir uma superpopulação dos que já estão lá, não vão ter empregos, vai ter desemprego, doenças, pestes, tudo isso já foi avaliado. Fora os animais. Aquela parte ali dos micro-organismos, tudo que irá assumir vai agredir em grande escala, porque daquela linha ali, o que é levado para outro continente é com muito mais força do que se fosse aqui embaixo.
Você está entendendo? Está mexendo no ecossistema, né? Vai mexer mais uma tragédia ambiental, então. A gente passou por por agora. Isso que a borboleta vai bater asa lá em Belo Monte e a Argentina, a linha, não sei das quantas, também vai receber a rebordosa. Entendeu? Aí você vai ver gafanhoto doidado não sei aonde, faltando sapo não sei aonde. Desequilíbrio ambiental. Então isso é algo que ocorrerá com frequência. Tudo que acontecer em um lugar vai ter uma repercussão no outro imediatamente, porque a energia do 9, inclusive, é cíclico, né? Então vamos ter ciclos. Está ligado também, além da compaixão, o outro aspecto, que é a cólera, o ódio, o desentendimento, a desumanidade. Nós já estamos muito mais para 2016 do que 2015. E a gente já está vibrando essa onda, infelizmente, do terrorismo, que nada mais é, principalmente em relação à França, a Inglaterra, Estados Unidos, né, tem tudo a ver com o processo deles kármico de resgate de outras vidas de guerras sanguinárias, entendeu? Agora, nós é que estamos sofrendo, vírgula, a gente fez parte disso no passado, assim como no Brasil, que a gente vai falar daqui a pouco sobre esse processo da corrupção. Como é que o Brasil foi colonizado, que herança que nós temos. Por isso que sofremos com tudo isso. Isso é algo muito forte, muito enraizado. Eu fiz até essa pergunta para a Rosa lá na redação, utilizando uma linguagem assim, tipo, teremos um Big Bang para o bem? O planeta vai passar por uma mudança? Tem as duas polaridades, certo? Existem as duas polaridades. Agora, o que vai permear, que energia vai permear, vai depender do livre-arbítrio da humanidade, porque a gente tem um livre-arbítrio. É preciso ter vontade. A energia ajuda que as pessoas estejam mais humanas, mais solidárias. Você vê muito exemplo, as crianças pegando os peixinhos, essa coisa do Vale do Rio Doce, gente, o que é aquilo? Aquilo ali o prejuízo, aquilo ali é inestimável. Não tem como mensurar aquilo ali, não. Não tem. Não tem. Por mais que queiram. Isso por conta do quê? Do outro aspecto do 9, da soberba, da ganância, da ambição. Entendeu? Então eles fazem as coisas, superfaturam as obras, botam mais areia do que cimento e depois não quer ver o resultado, acabando com vida de pessoas, de animais, que são de meio colocadas para escanteio. Isso aí não vai dar em nada, infelizmente. Né? Então nessa via aí. Então eu acho assim que a parte do bem pode, mas dependendo, eu não posso dizer assim, vai ser exatamente dessa forma. Eu tenho que mostrar as duas polaridades. Mas que existe uma energia do bem forte, muito, em massa mesmo. Nesse ano nós vamos ter, sim, graças a Deus. Mas não podemos subestimar o inimigo. Mas eu creio no homem. Claro. Eu voltei a crer no homem, desde vir essa leva aí das crianças índigo cristal. Temos que crer, né? Porque essa nova geração que está chegando a partir de 2004 deve estar vindo com uma aura bastante azul. O Lulu Santos, ele diz, né? Gente fina, elegante, sincera. Exatamente, que para mim é uma letra fantástica essa música. É tudo, né? Fantástica. Então é tudo, é mais ou menos por essa via. Vale muito a pena acreditar. Rosa, e o nosso Brasil? O que é que você desenha aí para... Bom, o Brasil já vem desenhando desde 2013, né? Já me chamaram de maluca, mas tá aí. Eu acho bem feito. Quer dizer, não acho bem feito que eu tô tá no bolo, passando, né? Mas a gente vem divertindo, no período que eu diverti em 2013, o pessoal disse, não, mas nós não temos nem inflação. Estava entrando a Copa do Mundo. Aí entrou a Copa do Mundo e eles desceram a madeira. Aí você não comprava queijo mais do mesmo preço. O presunto você não achava do mesmo preço. Era preço de Copa do Mundo. E a coisa começou a vir paulatinamente. Foi exatamente nesse período. E aí se instalou. Eu falei desse caos generalizado, falei dessas questões da corrupção, mas também falei de estarmos com mãos atadas. Né? E mãos atadas realmente nós vamos estar a partir de setembro, porque o Brasil muda de ano no aniversário. Claro que a gente está muito mais para a energia que está por vir agora do que necessariamente a que a gente está vivendo. Então, o 6 é a energia do vamos arrumar a casa, juntando com a energia do planeta, que é da justiça. Eu nunca vi aquilo que eu te falei, a Polícia Federal trabalha tanto. Muito. Né? Então, realmente, eles estão... Então, essa parte está bem sedimentada. E isso terá consequência e eles pagarão. Está difícil, mas vão conseguir. Entendeu? Porque temos também profissionais
índigos na polícia. Exato, temos isso em quer dizer qualquer que lugar. virão novas denúncias, novas bombas de corrupção no nosso país. Bom, alguma coisa eles erraram, algum rabo eles deixaram. Não tem nada que fique para trás. Graças a Deus, nenhum crime é perfeito. Não é. Não existe crime perfeito. Então, esse ano está dessa forma, e a partir de 7 de setembro de 2016, infelizmente, Lula, a gente vai entrar numa energia, Gabriela, que é a energia 7, que é energia que ela mostra muito assim, quebra de estruturas, planejamentos. O Brasil vai começar a jogar o xadrez dele, arquitetar os planos para ter as saídas. Começamos a arrumar a casa, agora vamos ver, tirar essa lama toda. Mas a quebra de estrutura está muito ligada também, não só a quebra de estrutura governamental. Ainda bem que essa gravação vai para o YouTube e eu vou postar depois. Vai estar no podcast também. Com certeza. E nessa parte da economia. Então veremos muitas concordatas e falências de grandes impérios de empresas, assim, que eu não posso mensurar, assim, nem dizer assim, quem seriam, mas serão muitos. Se preparem. Agora o pequenininho é que vai fazer a economia. Agora vamos chegar na economia da formiguinha, que vai ser realmente o necessário, né? Por isso que você vê uma liquidação dessa, de todo mundo comprando, porque está tudo mais barato, é o pinga-pinga. Então, o ano 7, a economia vai se safar quem? Os autônomos, pequenos empresários, os empreendedores. Esses empreendedores, o que tem um armarinho, que tem um banquinho de revista, que vende sanduíche, que vende não sei o quê, que faz bijuteria, que faz empadinha, que faz cupcake, enfim, né? E que faz coisas para pequenos públicos, né? Porque não tem um raio de atuação muito grande. São nichos pequenos que serão... Mas é o que vai funcionar e sustentar. O comerciante do bairro, né? E o comerciante do bairro, da banquinha, daqui a um dia vai estar todo mundo com maquininha de coisa de crédito. Você escreva o que eu estou te falando. Tá? Inclusive eu. Incluído nós. Não, eu vou fazer, né? Porque a coisa está complicada. Então, vai ser por essa via. Agora, as quebras de estrutura é o que mais me preocupa. Inclusive físicas. Essas questões que aconteceram de desabamentos, que houve aí, ainda existirão. E vem coisa aí adiante. É a mesma energia que São Paulo estava. Outra coisa, o Brasil vai estar doente, viu? Sinto muito. 2016. Epidemia lá em cima. Essa questão viu? da zika aí, da microcefalia. A microcefalia já é um grande sinal disso aí. E outras. O Brasil vai estar doente, infelizmente. Isso eu disse a São Paulo, quando eu disse a São Paulo que ia faltar água, que o Brasil também vai ter que enfrentar isso, que ia ter todo o processo da doença da dengue. Eu disse, que é isso? Tá aí. Veio logo depois do aniversário de São Paulo, em janeiro. Aí eu digo, surto de dengue, gente, estão acumulando água. Foi dito certo, começaram a acumular, e aí a coisa aconteceu. Incontrolável. E a gente com certeza é o Zika mesmo, viu? A priori é o Zika. Então 2016 para nós brasileiros é muita paciência, trabalhar com muita vontade, buscando cada um seu espaço. Só orando muito pela paz interior. Que não tem jeito. Atento ao trabalho que a Polícia Federal está fazendo ao lado do Supremo Tribunal, do Ministério Público e tudo mais, que a gente vai passar limpo esse país agora, literalmente falando, de uma vez por todas, para que tenhamos um novo Brasil e que o Cristal seja o grande regente, né? Agora é o ano 7, é cabalístico. Eu quero lembrar que é um ano muito voltado ao sagrado também. Que a gente precisa, né? Os portais virão com muitas forças. Eu queria dizer a vocês que existem portais permanentes nas suas igrejas. Não importa a religião, se é católica, se é candomblé, se é espírita. Aonde se trabalha a oração e esse tipo de energia que exalta, os portais serão abertos com muita força. Então já entre nesses espaços meditando e agradecendo, ao invés de pedindo. Espiritualidade, né, Gabi? 9h59, a gente tem que dar mais uma paradinha para ir para o Repórter CBN, mas daqui a pouquinho a gente volta para falar de Salvador, Bahia, e também de você, ouvinte, que mandou seu nome e sua data de aniversário aqui. Rosa também vai falar um pouquinho para você, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta depois do Repórter CBN. Antes de ir para a listinha dos nossos ouvintes, vamos falar de Salvador e Bahia, Rosa. O que vai ser da nossa capital, do nosso estado para 2016? Para 2016. Bom, é bom lembrar que a mudança de 2016 no aniversário, né? Só faz a partir de 29 de março, no caso Salvador, né, que é o aniversário dela.
Então, esse é o momento que Salvador está passando por uma profunda transformação. Nós falamos, inclusive, uma transformação que nem sempre nós temos um controle direto, que eu acho que está ligado às questões das obras, todo esse remanejamento. A partir de 29 de março, aí Salvador entra em 2016. E aí ela vai entrar numa energia complicada, uma energia de gastos, de prejuízos, alguma coisa assim. É uma energia do movimento, por isso que o 5, como vem através do 14, que é o número kármico, ela vem um pouquinho carregada nesse aspecto da economia. Mas em questão de turismo, de diversão, esportes, tudo isso está sendo beneficiado. Positivamente é a energia de progresso. Se não souber e não enxugar a máquina, como eles dizem, aí terão prejuízo, ficarão no vermelho, com certeza. Bahia, a cidade da Bahia, o estado da Bahia, ele está numa vibração 8, que é uma vibração do poder, uma vibração financeira, uma vibração da organização, de tentar se reestruturar. Mas a partir de 2 de julho, ela entra na energia 9, que é uma energia, inclusive, que eu falei a respeito do planeta, né? É uma energia que a Bahia, de repente, estará se solidarizando por alguma razão, em situações, ou apoiando, ou com maior número de instituições voltadas à caridade, e terá uma repercussão em alguma coisa, que eu não sei exatamente, internacional. Opa! Algo será evidenciado, espero que sejam coisas boas. Teremos aí as Olimpíadas, né? Salvador vai sediar algum jogo. Sim, então é isso mesmo. Nem estava lembrando. São 6 jogos que Salvador vai sediar, me parece. Então, pronto, ela vai estar sendo evidenciada e tendo contatos com pessoas e coisas, enfim, empresas de fora do país. Então é esse movimento das Olimpíadas que eu não tinha nem atentado, não tinha nem lembrado se você não tivesse falado. Então tá vendo que a matemática não falha? Olha a matemática presente. Pessoa. Tá bom? Enquanto você está vendo aí, Rosa, então chegaram 2 perguntas aqui, eu vou fazer para você. Pode fazer. Os ouvintes estão perguntando como é que você chega a esse número. Se existe uma formulazinha. Vocês fazem o seguinte, vocês peguem a data... Gente, eu vou dar... Anotem aí a página de numerologia que eu tenho no Facebook. Pronto, já é outra pergunta. As pessoas estão perguntando como entrar em contato com a Rosa. Pronto. E tem uma página muito fácil. Página da Rosa Cristina, Numeróloga Coach. Aí, Numeróloga Coach. O que acontece? Eu vou postar, eu tenho lá, vou levantar, tenho a impressão que está lá mais embaixo. Como você calcular o seu ano pessoal? Aí tem o ano 1, ano 2, ano 3. Então, você vai somar, tá? O seu último aniversário, dia e mês, com o último aniversário, certo? Se você fez agora 2015, obviamente, vai ser de 2015 até 2016. Essa energia do último aniversário é o seu ano atual. Não importa se já passou o Réveillon ou não. Você soma o último aniversário todo. Dia, mês e o ano do último aniversário. Aí vai obter um número. Se vier dezena, der 25, você soma 5 mais 2, 7. Pronto. Meu ano pessoal é 7. Vai no 7 e lê, tá bom? Dígito por dígito, número por número. Eu vou postar, tá bem explicadinho no Facebook. Tem a pessoal que é Rosa Cristina, só isso. E a de numerologia, sobre os índigos, sobre física quântica, enfim... Você vai encontrar em página da Rosa Cristina, Numeróloga Coach. No Facebook, viu, gente? No Facebook. Pronto. Agora, Rosa, só para a gente esclarecer os nossos ouvintes, essa não é a previsão, enfim, esse estudo que você fez aqui rapidamente, a partir do número do ano, é uma coisa. Quando, por exemplo, alguém vai até você para fazer um estudo numerológico, você pega outros dados, né? Tipo, ano de nascimento, o horário que a pessoa nasceu, tudo isso é importante para que se defina o perfil daquela pessoa. O horário eu não preciso interfere? Como astrologia, não. É um dado a mais. Eu preciso do nome completo, como foi registrado. São 23 itens. A minha consulta são 2 horas. Entendeu? São 23 itens. Aí vem a data de nascimento. Se for casado, eu preciso ver o nome da mulher, né? Se tem filho, relacionamento, eu faço a sinastria para ver como é que tá, em que período está o relacionamento. Então são 2 mapas, né? O segundo é do período do ano inteiro. Com os meses, uma espécie de horóscopo mensal.
Então, a numerologia, ela estuda os padrões de comportamento, como é o seu perfil, o que você tem dificuldade, vai sair tudo direitinho lá. Como é que a gente vai trabalhar isso? Como é que a gente otimiza seu nome? Os nomes artísticos, como é que você trabalha para jornalismo, para medicina, para advocacia, assinatura financeira, as rubricas, enfim, né? Sai o pacote todo, em 2 horas sai tudo pronto. Imperdível, gente, imperdível. Para ajudar todo mundo, então é uma ótima dica aí para 2016 já Exatamente, começar né? bem, né? Pois é. Para dar presente de Natal também, né? Agora, Rosa, do como namorado. Eu tenho uma super curiosidade em relação a essa questão do nome. Como é que o nome, a assinatura, né, da pessoa pode interferir na energia dela nessa mudança que você indica, por exemplo? Porque o nome é o nosso mantra, meu bem. Pessoal. O mantra é aquilo que você repete várias vezes. Então você diariamente está aquilo ali, mantendo. Ali tem uma energia, que é uma energia de uma lei de remanescência, que até no momento que você assina, você está impregnando a sua energia. Por exemplo, uma roupa que você está usando. Nessa lei de remanescência, ela dura, digamos assim, em média até 10 anos. Cuidado com de quem você usa essa roupa. Não anda pegando roupa de qualquer pessoa. Às vezes vai e veste, ou recebe, entendeu? Ou se empresta, nem sempre é o ideal que você volte a usar, dependendo da pessoa que você emprestou, né? Tem pessoa que você até diz, não, pode ficar. Fica à vontade. É melhor, né? É melhor. Porque essa energia a lei volta, de remanescência, ela existe, fica nos túmulos. Elas ficam até 1000 anos. Você pode mudar o corpo de uma pessoa de um cemitério para outro, mas a do túmulo, a energia remanescente, a primeira está ali. Em uma casa, às vezes você olha um apartamento e você diz, poxa, eu adorei esse apartamento. Tem outras que você olha, tem tudo maravilhoso, e você não gostou daquele ambiente. Isso acontece muito. É a energia de remanescência de quem estava morando antes. Você tinha muita briga, muita intriga, muito... Bom, aí são outros. Essa energia fica conspirando ali durante muitos e muitos anos. Eu trabalhei com radiestesia, com energias de forma, um bom tempo, né? Eu mexo com um pouquinho de cada coisa. E a gente tem que colocar na nossa cabeça, gente, que nós somos energia revestida desse material que está aqui com a gente agora. O avatar, né? É o avatar. Mas a energia conspira. Se você pensa negativamente, você vai viver negativamente. Se você pensa positivamente, você vai viver positivamente. Mas seu avatar é bonitinho, Lula. Obrigado, Rosa. Oh, que coisa boa. Rosa Cristina, você não imagina o quanto a gente fica feliz. CBN Bate-Papo é outro astral quando tem você aqui com a gente. A audiência foi fantástica. Aqui todo mundo bacana mesmo, né, Nossa, Gabi? eu adoro essa casa aqui, velho. Isso aqui é muito bacana. E eu tenho sempre que eu passo ali, tem uma pessoa que eu sinto a presença aqui. Tem muita gente que não gosta dele, mas não tô nem aí. Que é o velhinho, né, do ACM. E eu via a construção dele, eram 22. Ele tinha um amor pela Bahia, muito, não era uma coisa incomensurável. E era um índigo, porque ele era administrador de visão, como o Neto é. De visão, de ver as coisas adiante do tempo. Tinha os defeitos dele? Tinha, assim, fez muita coisa errada. Todos temos, né? Mas, enfim, não, é da vida. Mas eu acho que a parcela positiva dele foi maior para a Bahia. Só falando um detalhe, hoje as pessoas estão criticando muitas obras. Eu quero lembrar, gente, que quando construíram a Paralela, Tancredo Neves, a Magalhães, todo mundo falou, é um horror. Paralela ninguém vai pra praia. Quem vai morar lá? Ninguém vai pra... Gente, se não fosse isso... Hoje é uma cidade nova dentro da Paralela. Isso é o progresso, né? Visão futurística, exatamente. Que é o caso de Neto, gente. Quer dizer, vislumbra algo que até então ninguém contava. Exatamente. Ele tinha o 8, ele tinha o número do O administrador, entendeu? Então era o financeiro, a política, o poder... E aí é por isso que o temperamento era muito forte e teimoso, mas era fantástico. Rosa Cristina, grande beijo. Né, Obrigada, Gabi? Rosa. Até a próxima. E tá gravado. Ano que vem a gente vai cobrar tudo. Vamos que vamos, gente. Vamos embora, mas amanhã a gente tá de volta, né, Gabi? Amanhã a gente volta a partir das 9 da manhã. Eu posso deixar meu telefone? Por favor. Rapidinho. Deixei Facebook, não deixei o telefone. É o seguinte, 71, hein, pra quem não é daqui, 9123-9694. Acho que esse é o único telefone que eu sei. 9123. Eu ainda vou dar a dica, bota o 9 na frente. 9123-9694.